forças para continuar. Existem momentos na nossa vida que você olha para você mesmo e pensa assim: eu não aguento mais. Já passou por isso? Momento que você passa por uma situação que você pensa que já está no seu limite e você não aguenta mais. E é nesses momentos que você descobre uma força que não é sua, mas é a força de Deus. Mas por que Deus permite que a gente passe por isso? Porque existem muitas situações em que nós caminhamos com a nossa própria força. E a força do homem, a força humana, ela é limitada. Então chega um momento que a sua força acaba. Mas se você tem a força de Deus, você vai e busca um renovo para a sua vida. Eu vou te fazer uma comparação para você. Como se você fosse a bateria de um celular. E aí você imagina, quando você tinha aquele celularzinho simples, velhinho, e a bateria dele durava uma semana, né? Agora você vai e compra um celular bom, que bate foto, passa vídeo, manda mensagem, e a bateria dele dura quanto tempo? Um dia, bem pouquinho, né? Mas é por quê, gente? Porque o celular mais moderno é pior? Não, é porque ele é mais utilizado. Você usa mais, você bate mais fotos, você manda mais mensagem, recebe mais mensagem, baixa vídeo, envia vídeo, e isso consome energia. O outro não fazia. Então, muitas vezes a sua vida, quando você passa por momentos que você está gastando mais energia, você está passando por um momento, às vezes até bênção, você está tudo na boa, está tudo bem, mas você está gastando mais energia. Tome muito cuidado, você tem que estar sempre recarregando a sua bateria. E se a sua bateria descarregou, o que você faz? Você engata o cabinho, coloca na tomada e recarrega a bateria. Assim é a vida espiritual do cristão. Você tem que recarregar as suas baterias, as suas energias. E assim nós devemos crescer na presença do Senhor. Olha o que diz Atos 23, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o façais em Roma. Preste atenção nesse versículo mais uma vez. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Essa palavra aqui foi dita pelo apóstolo Paulo. Está falando de Paulo. E disse que alguém apareceu para Paulo. E quem é esse alguém? É o Senhor, é Jesus. Porque Paulo, ele se converteu quando no caminho de Damasco, ele se encontrou com Jesus. E durante a sua carreira apostólica, ele teve outros encontros com Jesus. E aqui foi um momento em que Paulo se encontrou com Jesus. Mas se você for ler essa história, você vai ver que Paulo passava por uma grande crise em sua vida. Paulo foi preso. Ele foi preso, ele ia ser açoitado. Ele só não foi açoitado porque ele alertou e falou: olha, eu sou cidadão romano, eu mereço um julgamento. Mas então eles prenderam Paulo. Se você voltar no versículo 10, você vai ver que aconteceu uma celeuma, um tumulto. O povo queria apedrejar Paulo. E Paulo começou a pensar: os soldados vão me prender, os juízes, o sinédrio vai me julgar. Se eu fugir para a rua, o povo me pega e me apedreja. Ou seja, Paulo pensou o quê? Cheguei no fim da linha. Cheguei no fim da linha. Tudo estava contra ele, queridos. A multidão queria apedrejá-lo, os soldados estavam prendendo, os juízes estavam prontos para condená-lo. E aí ele estava naquela prisão. Naquela noite que ele foi preso,
Possivelmente ele possa ter pensado, essa é a minha última noite de vida. Mas aquela noite aconteceu algo maravilhoso. Jesus apareceu para ele e colocou-se ao lado dele e falou uma palavrinha. Ele disse assim: coragem. Eu queria que você imaginasse a voz de Jesus em uma pessoa suada, cansada, faminta, prostrada numa cela fria, escura, solitário, e de repente ele ouve um sussurro. Eu poderia até imaginar como se ele sentisse o bafo de Jesus. Coragem. Aquela voz doce, mas forte. Coragem. Paulo, que estava fraco, Paulo, que estava apavorado, preocupado, ele ouviu aquela palavra, uma palavra só, queridos: coragem. Ele se encheu de energia. E aí o Senhor falou: olha, da mesma forma que você deu testemunho de mim lá em Jerusalém, você vai chegar até Roma. E aqui tem algumas coisas para a nossa vida. Quando você pensa assim, daqui não dá para continuar mais. Chegou no meu limite. Como aconteceu com Paulo. Eu já vi muitas pessoas que pensaram que era o fim da vida e na verdade era o começo de grandes projetos de Deus para a sua vida. Primeira coisa que eu vejo aqui é que Jesus está ao seu lado. Diz aí o começo do versículo: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele. Irmãos, por que Jesus não se colocou em cima dele? Por que Jesus não se colocou na frente dele? Porque Jesus tinha uma mensagem. Ele queria falar ao todo seu lado. Estou com você. A caminhada está difícil, mas você não está caminhando sozinho. Eu estou do seu lado. Eu estou junto com você. E ele sentiu, queridos, ali naquela escuridão, naquela cela, que ele não estava sozinho. E essa é a maior energia, a maior força que você pode ter na sua vida. É saber quando você passa por dificuldades, quando você passa por lutas, você olha para um lado, olha para o outro, você pode não ver alternativas, pode não ver ninguém, mas você sabe que Jesus está com você, como diz a palavra de Deus, lá em Isaías 43, 2, quando passares pelas águas, não te afogarás, quando passares pelo fogo, não te queimarás. Por quê, querido? Porque o Senhor está com você. Jesus apareceu para Paulo e ficou do lado dele. E assim que Jesus faz conosco. Ele é superior a nós. Ele está acima de nós. Ele deve estar à frente de nós. Mas Ele se colocou ao nosso lado para falar para nós que Ele está junto com cada uma das nossas vidas. Outra coisa que eu vejo aqui, que também enche você de força para continuar lutando, é ouvir a voz de Deus. Você já ouviu a voz de Deus falando no seu coração? Paulo talvez estava sonolento, ou esgotado fisicamente, emocionalmente, esgotado. De repente ele acorda com uma palavra, que é a palavra coragem. E só essa palavrinha coragem, vindo da boca de Jesus, já é tudo, queridos. E quando Jesus fala com você, minha irmã, meu irmão, uma palavrinha só está bom. Você imagina você escutar Jesus falando com você: coragem. Olha que palavra linda. Olha que palavra linda. Paulo talvez estava com medo, estava na dúvida, na incerteza, ameaçado. E ele ouve uma palavra, a palavra coragem. E é isso que Jesus tem falado para nós, igreja. Você não tem que ter medo. Jesus, quando subiu aos céus,
ele foi subindo e ele falou: olha, eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, você não está sozinho. E ele fala também conosco. Talvez no momento que você não sabe o que fazer, Deus te dá uma palavra, e aquela palavrinha de Jesus te enche de força. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então Deus fala com você, você fica forte. Se você quer fortalecer a sua vida espiritual, recarregar suas energias, ouça a palavra de Deus, que a palavra de Deus é alimento, é força, é poder. O profeta Daniel, quando apareceu um anjo para ele ficou tão assustado com a beleza e a grandeza daquele anjo, que o profeta caiu no chão. Caiu. E ele disse que o máximo que ele conseguia era ficar de quatro. E aí o anjo tocou nele e ele falou assim: fala, Senhor, porque tu me fortaleceste. E quando Deus fala com a gente, você se fortalece. O crente, quando ele ouve a voz de Deus, ele é fortalecido. Eu tenho visto muitos cristãos, muitas pessoas que servem a Jesus, mas que estão enfraquecidas, ou porque não estão abrindo seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, que às vezes a pessoa até vai na igreja, mas ela vai e parece que está tampado o ouvido, ou porque a palavra não está sendo anunciada. Então, se a igreja ela vai ser fortalecida, como que vai fortalecer a igreja? A palavra, que a palavra dá força, dá coragem, e a sua vida também, ela é fortalecida pela palavra de Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui, além de que Jesus está do seu lado na caminhada, ele vai estar sempre com você, que ele vai falar com você e uma palavra te fortalece, é que Jesus te dá uma garantia. Olha a garantia que Jesus deu para Paulo. O versículo termina assim: pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Deus falou com ele assim: olha, Paulo, você deu testemunho em Jerusalém, você vai chegar, sabe até onde? Até Roma. Roma era o extremo do império. Dizia-se naquela época que todos os caminhos levavam a Roma. E de fato, o Império Romano, ele construía estradas por todo aquele mundo antigo, e todas as estradas tinham o propósito de levar a Roma. E a vida de Paulo, ele tinha que chegar lá em Roma, na capital do Império. E talvez Paulo, que pensou: hoje é o meu último dia de vida, agora ele chega a uma conclusão. Deus fala com ele: não, Roma é bem longe, eu vou ter que pegar carruagem, pegar navio, andar a pé, e ele teve que viajar muito, gente, para chegar até Roma. Então ele teria um bom tempo de vida. E sabe o que aconteceu com Paulo? Olha só o que diz aí no mesmo capítulo, o versículo 23, em Atos 23, 23. Chamando 2 centuriões, ordenou: tens de prontidão desde a hora terceira da noite 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Olha só como que Paulo estava protegido. Arrumaram 270 soldados para tomar conta de Paulo, porque o povo queria pegar Paulo na hora que ele saísse da prisão. Um exército foi protegendo Paulo até Cesareia. E aí, queridos, ele começou a sua caminhada. Segundo diz a história, Paulo se encontrou com o governador Félix e com a sua esposa Drusila. Também ele pregou para o governador Festo. Ele pregou para o rei Agripa e para a rainha Berenice. Irmãos, Paulo sobreviveu a um naufrágio. E quando Paulo chegou em Roma, diz também a história no capítulo 28, que lá ele teve o privilégio de ter uma casa de aluguel. E ele foi preso, mas numa prisão doméstica, domiciliar, onde ele recebia visitas, poderia pregar. E aí eu volto aqui nessa história. Aquele dia era o último dia da vida de Paulo? Não. Ele teve uma longa caminhada. Foi protegido por soldados, sobreviveu a naufrágios, pregou para governadores, para reis, e ele fez uma longa jornada.
Eu quero falar para você que se Deus está na sua vida, mesmo quando nós sentimos fracos, Deus tem uma longa caminhada de bênção para você, amém? Deus tem uma caminhada, e Ele pode te levar em lugares maravilhosos, pode te proteger, e talvez você pense assim, não vai ter jeito, pelo contrário, Deus pode mover tudo, como moveu na vida de Paulo, mandou exército, reis, governadores, e ele foi protegido pelo Senhor. E essa palavra de Deus fala isso para nós. Primeiro, Jesus está do seu lado. Em segundo lugar, Ele te fala coragem. Ele te dá uma palavra. E em terceiro lugar, Ele te dá garantia. Olha, você vai chegar longe, minha filha. Você vai chegar longe, meu filho. Porque você não está sozinho e você tem a palavra de Deus na sua vida. Eu quero perguntar para você, isso não fortalece a sua vida? Fortalece. Eu quero orar com você agora. Deus te ajuda a continuar. Feche seus olhos. Pai amado, nós queremos, Senhor, buscar forças do Senhor agora. Talvez, Pai amado, tua filha, teu filho esteja fraco, sentindo, Pai amado, uma fraqueza, uma dificuldade dentro de si. Nós pedimos agora, Pai, renova nossas forças, Senhor. Renova, Senhor, as nossas forças. Fortalece a tua igreja, fortalece essa família, fortalece esse casamento, fortalece, Pai amado, as necessidades do teu servo, Senhor, em cada momento, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, eu te louvo porque o Senhor está do nosso lado. Mostra para o teu filho, Senhor, para a tua filha, que o Senhor Deus está ao seu lado, que jamais o abandonará. Fala, Senhor, uma palavra, Deus amado, uma palavra de força, uma palavra de coragem, Pai amado, para essa vida, para essa família, para a tua igreja. Ah, Deus, e eu sei que o Senhor Deus tem para nós uma longa jornada de bênçãos. Então o Senhor nos conduza, Senhor, nos conduza e nos leve, Pai amado, até onde o Senhor quer que nós vamos. Porque nós vamos, ó Pai, baseado na Tua palavra, na Tua companhia, no Teu poder. E nós sabemos que contigo nós alcançamos nossos sonhos e podemos chegar, ó Pai, bem mais longe do que pensamos. E assim, Deus, nós saímos aqui hoje fortalecidos, renovados e abençoados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Que o Senhor fortaleça a sua vida.